Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bem, a lista de jogadores relacionados pelo técnico Luiz Castro para o Grenal desse domingo, 8 horas da noite, ela mostra que mais 2 jogadores vão se somar àquela já extensa lista de atletas dispensados pelo Grêmio ou que foram orientados, em contatos com seus procuradores e a direção, a procurar um novo destino. Quais são esses 2 novos jogadores? Um é o volante Cuéllar e o outro é o atacante Aravena. O Cuéllar, ele teve a sua única participação nesse campeonato gaúcho na derrota por 1-0 para o São José, uma surpreendente derrota. Era a segunda rodada, o Grêmio escalou um time reserva e o Cuéllar mostrou assim uma falta absoluta de envolvimento com a partida e isso, com toda certeza, fez com que o técnico Luiz Castro tomasse a decisão de colocar para a direção, olha, quando o jogador não quer, não há o que fazer. Surgiu ontem, inclusive, uma informação de que o Cuéllar quer permanecer no Grêmio, mas não foi o que ele demonstrou naquela partida. O Grêmio jogou no meio da semana lá em Bagé contra o Guarani, de novo, a colocação para começar a partida de um time reserva e o Cuéllar dessa vez não estava. Ou seja, o técnico parece ter cansado realmente do colombiano, o jogador que chegou no ano passado, mais ou menos por essa época, com a promessa de que, puxa, se ele for parte daquilo que conseguiu ser no Flamengo, que baita contratação, mas não funcionou, sofreu muito com lesões, acima do peso, não deu certo. As coisas no futebol são assim, às vezes dão certo, às vezes não dão. Não deu para o Cuéllar e ele vai também para essa lista aí dos dispensados pelo Grêmio. E o outro é o atacante Aravena. Impressionante, né? Esse garoto aí, até estava resgatando aqui, o momento em que ele foi contratado foi na metade do ano de 2024 e o Grêmio pagou 2.800.000 euros. Na época eram 16 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Nunca se confirmou como um jogador interessante o Cuéllar. Às vezes dava uma embalada, assim, alguns dribles, mas no cômputo geral, muito abaixo das necessidades do Grêmio. Ele veio daquele mesmo pacote que trouxe para o Grêmio o Arezzo e o Monsalve, e desses 3, apenas o Monsalve acaba tendo ainda uma perspectiva de aproveitamento. Então, tão logo apareça um clube, o Aravena seguramente será negociado. O Grêmio nem vai esperar a Copa do Mundo, existe aí a possibilidade da convocação dele, nem vai esperar a Copa do Mundo para pegar, quem sabe, um preço maior, porque não dá para ficar aí. Os técnicos não gostam muito de contar com os jogadores, só ficam inchando o elenco e o treino acaba não tendo a qualidade necessária. A propósito, a relação dos jogadores concentrados pelo Grêmio é a seguinte, sempre dizendo que na vaga do Cuéllar, Dodi e Edenilson, são essas as alternativas para a reserva na equipe no meio de campo, e na posição do Aravena, o Gabriel Meck, que foi relacionado para o jogo. Deixa eu ver aqui a relação rapidamente. Goleiros, o Everton, que fará sua estreia, muito elogiado ontem na entrevista coletiva pelo técnico Luiz Castro. Houve até quem colocasse, não é arriscado, não pode haver um certo temor de colocar um jogador aí que teve pouca minutagem e foi apenas em Bagé. O Castro, cara recheado de conquistas aí, obviamente que não vai sentir o jogo. Então o Everton relacionado e vai jogar, Gabriel Grando e Thiago Beltrame completando a lista de goleiros. Laterais, Caio Paulista, João Pedro, Marcos Rocha e Marlon, jogam esses 2 últimos, Marcos Rocha e Marlon. Zagueiros, Noriega, que vai começar o Grenal, Gustavo Martins, Vieri e Wagner Leonardo. Noriega e Wagner Leonardo é a zaga. No meio de campo, Cristaldo vai começar a partida, Arthur vai começar, Dodi reserva, Edenilson reserva, Roger reserva, Thiaguinho vai começar, William reserva. Atacantes, Amuso vai começar, André Henrique reserva, Carlos Vinícius vai começar com uma grande esperança da torcida para fazer gols no Grenal, Enamorado reserva, Meck reserva e TT começando o jogo, esta a relação. Para fechar, hoje o jogo é rápido aqui, mais rápido do que nunca, talvez o Grêmio ele deu uma segurada na questão de contratar um novo camisa 10. Para volante tudo bem, né? Para volante segue realmente muito intensa a busca aí, vários nomes, basicamente do futebol argentino sendo cogitados,
Mas para a meia, a partir do que falou ontem o técnico Luiz Castro, ele está demonstrando uma absoluta confiança no Cristaldo. E eu até diria que esse Grenal pode ser o divisor de águas para o Cristaldo. Dependendo do que ele fizer hoje, ele ganha muitos pontos para se firmar como titular da equipe e aí o Grêmio dar uma freada, até porque não há muito dinheiro para contratar jogadores. Então é um Grenal decisivo para o Cristaldo. E se não der certo o Cristaldo, tem o William, tem o Gonçalves, talvez não seja tão grande assim, o Grêmio talvez esteja percebendo que não seja tão grande assim a necessidade da contratação de um meia. Agora, volante, esse realmente será buscado. Eu disse que era para fechar, agora sim, para fechar, vale a pena destacar aqui mais uma vez a confiança que o Luiz Castro está tendo em dois jogadores, os dois volantes que não são necessariamente homens de marcação. A questão foi colocada ontem na entrevista coletiva. Ele disse que não é um jogador que vai ter a responsabilidade, um ou dois jogadores que terão a responsabilidade de marcar os homens de criação do Inter. Até disse o Castro, eu posso colocar dois grandes marcadores e se o resto da equipe defender mal, não adianta nada, a equipe toda é que tem que defender. Ele não gostou, porque a pergunta, ela induzia, sim, a ideia de que o Arthur e o Thiago não sabem defender. Ele rechaça isso completamente. Diz que jogadores não chegam a um determinado ponto da sua carreira por causa de um milagre. É porque realmente fizeram coisas importantes e ele tem absoluta confiança no Arthur e no Thiago. É uma questão falsa para mim, diz o Luiz Castro, quando se cogita que Arthur e Thiago não saibam marcar. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Estou envolvido o dia inteiro com a Bandeirantes na cobertura do Clássico e depois da partida aí, dependendo do que acontecer, se os horários permitirem, até volto aqui, pelo menos com um short para a gente fazer uma avaliação do Grenal. Certo? Muito obrigado pelo seu carinho. Não esqueça aqui da inscrição, vai ali embaixo, botãozinho da inscrição. Achou? Clicou? Está inscrito. Obrigado. Tchau, tchau.